Ei, gente! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é o nosso último encontro deste curso introdutório de História da Canção Popular Brasileira. Eu quero, desde já, agradecer a companhia de vocês neste percurso e também deixar o convite para que na semana que vem nos encontremos na live, que vai começar às 19h30 e onde eu estarei à disposição para responder as questões, as perguntas, as curiosidades de vocês. Então, vamos começar o nosso último episódio. No último encontro, a gente foi até a Tropicália. Vimos que a Bossa Nova nos entregou uma forma muito particular de despojamento que privilegia o plano do conteúdo e recupera uma forma de fazer canção lá dos anos 20, lá dos anos iniciais ou originários da canção popular brasileira. E vimos também que a Tropicália, muito influenciada pela Bossa Nova, fez uma outra mexida. Se a Bossa Nova fez uma triagem, a Tropicália convidou a mistura. O professor Luiz Tati vai dizer que a Bossa Nova nos diz como fazer, como cantar, como dar o recado de maneira convincente, como privilegiar o plano de conteúdo. Enquanto a Tropicália diz, tudo bem, precisamos fazer assim, mas vamos então abrir espaço para todas as vozes que a nossa cultura faz soar. Então, de fato, é uma mistura e é uma mistura inspiradora. A gente vai ver ao longo deste percurso de hoje que a Tropicália talvez seja aquilo que mais reverbera, não só nas décadas de 70 e 80, mas principalmente na década de 70, mas como hoje em dia também. A gente pode encontrar uma espécie de pós-tropicalismo expandido até hoje. Vamos ver como é que isso aconteceu e como que a história da canção se desdobrou, principalmente nos anos 70. Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito. A mistura da Tropicália foi uma espécie de autorização. Ao dizer que todas as vozes eram bem-vindas na música popular brasileira, evidentemente transformou essa sigla MPB numa espécie de palavra valise, onde caberia tudo ali dentro. Isso, de fato, é um movimento muito importante, mas, por outro lado, faz com que essa sigla MPB passe a significar uma outra coisa daquilo, frente àquilo que significou na década de 60. De fato, é uma outra coisa, a gente não tem a menor dúvida. É algo inclusivo. A ideia, na década de 70, é de inclusão. Esta década vive, então, o que eu chamei de pós-tropicalismo. Esse impacto autoriza, inclusive, a transitarmos com fluência, tendo em vista a lição antropofágica nos dada pela Tropicália, em culturas outras, culturas estrangeiras. É quando então o rock e o pop chega com mais originalidade. A gente processa, claro, esses elementos e devolve em forma de cultura e de canção brasileira. É claro que o rock, desde a década de 50, já estava por aí. Nora Ney gravou rock na década de 50, inclusive Calbi Peixoto. E teve o rock da Jovem Guarda, que era um rock que mimetizava, vamos dizer assim, o rock inglês. Agora, a gente tem essas influências processadas. A gente tem um elemento que é muito nosso, da canção brasileira. Então a década de 70 vai ser uma década plural, talvez a mais plural nessa história toda, nesse percurso todo até agora. É impressionante como que vivemos naquele momento uma profusão de sons, de estilos, de tendências, e isso transforma a década de 70 numa década muito especial.
A indústria fonográfica agradece, né, e aquecida vai cada vez mais insuflar o consumo dessa canção brasileira, mas também, já que não temos aquele rigor, aquela patrulha com relação àquilo que vem de fora, então a indústria fonográfica também nos inunda com canções estrangeiras. Bom, são vários os movimentos e artistas importantes da nossa história da canção que surgem nessa década. Do mau movimento artístico universitário surgem, por exemplo, Ivan Lins e Gonzaguinha. Isso quer dizer que aquela música ligada à MPB da década de 60, aquela que surgiu nos festivais, muito engajada com os elementos ou com a temática social e política, ela perdura, ela atravessa a década de 70 também. Não é? Temos aqui inclusive o Aldir Blanc, logo abaixo do Gonzaguinha, né? Alguém também muito importante do nosso cancioneiro e que infelizmente nos deixou neste ano de 2020. Mas esta canção, digamos, com certo toque de engajamento, perdura. Mas agora não é só ela, né? A dicotomia canção alienada e canção engajada já não serve para poder dizer da diversidade, da polifonia que surge na década de 1970. Vamos ver alguns, e também escutar, claro, alguns importantes nomes que marcam essa década e que diz bem dessa pluralidade. Aqui temos os Novos Baianos. Quando cheguei tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo e o que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa. Mas se... Os Novos Baianos que assumem a nova cena da música popular brasileira, misturando regionalismos nordestinos, o samba, claro, e também o rock, né? São muito importantes para poder entender esse movimento que configura a década de 70 e que é um movimento de mistura. São abertamente tributários da bossa nova, né? O baiano João Gilberto, digamos, vai franquear a entrada destes artistas, né? Aqui no Sudeste, claro, e então tem sim uma ligação direta com a bossa nova, com essa forma contundente, verossímil de dizer. Eles também recuperam elementos da época de ouro, vão gravar Ari Barroso, vão gravar, enfim, tantos outros nomes do início desse percurso da canção brasileira, e vão apontar evidentemente para um outro caminho, que é o caminho da mistura, do trânsito cultural. Bom, fica até difícil saber por onde começar. Eu quero que a gente escute um pedacinho de cada um desses cantores, se não todos, para que para a gente ter a ideia da sonoridade da década de 70. Então, talvez a gente não consiga escutar em função, evidentemente, do nosso propósito e do tempo, mas o que a gente puder escutar aqui, a gente vai escutar porque eu quero que a paisagem sonora, que esse mosaico próprio dessa mistura, fique muito claro para os nossos ouvidos, né? É uma década, inclusive, muito marcada pela presença feminina. São grandes os cartazes, né, das mulheres na década de 70, o que faz essa década ainda mais plural, né? Mas é nessa década, e aproveitando essa liberdade, essa autorização, né, esse movimento que faz caber tudo na geleia geral brasileira, que, por exemplo, vem para o Sudeste o Pessoal do Ceará, né, como ficaram conhecidos, inclusive é o nome de um disco, né? É nessa época que então surge Belchior. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhum
teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. Surge Ednardo e seu pavão misterioso. Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que... Né? Tem também aqui a Melinha com o Zé Ramalho. As velas do Mucuripe vão sair para pescar e eu vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade e sem vontade. Então tem um fluxo de música nordestina, de influência nordestina, atravessada pelo rock, pelo pop e pelo samba, criando uma consonância, né, e um som muito particular que invade a década de 1970. Rio Preto vai passando, pra que tanto carnaval? Pra que ter que se enfrente depois do ponto final? Rio Preto se arrastando, pra que tanto carnaval? Pra que ter que se enfrente depois do ponto final? Estandarte desbotado, alegria disfarçada, 10 mil reis daquela riva, Rio Preto. É nessa década também que o rock, como eu já disse ali, né, naquele momento eu estava com a imagem dos Secos e Molhados ao fundo. Um grito de estrela vem do infinito e um bando de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. Um verme passeia na lua. Mas que o rock, um rock brasileiro, né, feito de coisas brasileiras, se instala com o surgimento da figura, enfim, inigualável, né, de Raul Seixas, mas também do próprio Secos e Molhados, que trabalha numa vertente muito especial porque lidam com a poesia, recolhem poesias, né, de autores importantes, acionam o rock sem perder, evidentemente, o contato e a característica de ser alguém influenciados pela cultura brasileira. Então a gente tem um rock se pronunciando, se estabelecendo. Evidentemente que os Mutantes já faziam isso na década de 60, mas é na década de 70 que a gente vê isso com uma robustez interessante e a gente vê de fato estabilizando, né, estabilizando essa pluralidade das vozes, dos temas, das querências, dos desejos da canção brasileira. Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos gostam... Nós temos também, por exemplo, Simone, que vem... As vozes femininas são impressionantemente escutadas nessa década. Clara Nunes, né, a mineira, que ganha o país com sua performance cantando samba. Temos também Alceu Valença muito ligado e muito acionado. Chega inclusive a participar dos últimos festivais, mas chega no Sudeste, participa de alguns filmes
né, dirigido inclusive por Sérgio Ricardo, aquele mesmo que quebrou o violão, e também se estabelece como uma ponte, trazendo o frevo, fazendo uma conexão com Jackson do pandeiro, que era um daqueles nordestinos que faziam o corpo pulsar na década de 40 e 50, quando o samba-canção se instalou. Não é? Então a gente tem de fato um universo plural e a gente precisa escutar. Então eu sugiro que agora passemos a escutar um trechinho de cada um desses artistas para a gente ter a dimensão da riqueza que é a década de 1970, uma década pós-tropicalista e que tanto ajudou a conformar a história da canção brasileira. Vamos escutar. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo fato consumado. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete olhando a cidade. O último trecho que a gente escutou é do Sérgio Sampaio, um desses sujeitos que foram conhecidos como os malditos, que na verdade é um termo muito pejorativo e não diz nada ou quase nada da composição e da canção que esses sujeitos rotulados assim faziam nessa época. Jardim Macalé e o próprio Melodia, né, já foram incluídos nesse grupo. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso. Meu nome é Ébano, venho te felicitar a sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo. Bom, e precisamos dizer, claro, deste movimento que ocupa o início da década de 70. Estamos aí no ano de 1972 e temos o Clube da Esquina. Movimento tão importante para a cena mineira e que revelou, dentre tantos artistas maravilhosos, compositores, cancionistas como Beto Guedes, como Lô Borges, como Toninho Horta.
todos, digamos, abraçados por Milton Nascimento, esse mineiro culturalmente mineiro, esse sujeito culturalmente mineiro, esse artista culturalmente mineiro, porque a gente sabe que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas talvez seja o mais mineiro dos mineiros. E o Clube da Esquina, então, inaugura, também está ali, né, enfim, no princípio, no início da década de 70, transigindo com o rock and roll, transigindo com tantas coisas, com tantas influências e sem perder a característica local. Esse jogo entre o que é particular e universal caracteriza e marca toda a história da canção brasileira. Sempre estaremos dizendo de alguma coisa que é muito particular, nossa, e seguida de uma visada que universaliza aquilo. O Clube da Esquina é potente em fazer isso, a sua potência está nisso também, e é um movimento que marca a sonoridade e a cultura brasileira. Muitos artistas, inclusive, equiparam o Clube da Esquina com a própria Tropicália. Eu já escutei, por exemplo, Edu Lobo dizendo isso, que o Clube da Esquina talvez não seja tão falado e tão reconhecido a sua importância, tão reconhecida a sua importância, porque estava aqui em Minas, enfim, não estava no centro pulsante, comercial, principalmente pulsante do país, mas é inegável e a história conta isso e tratou de deixá-los, todos esses rapazes que fizeram parte deste clube, a história tratou de colocá-los num bom lugar. Então são obras-primas do nosso cancioneiro que surgem do encontro desses rapazes aqui em Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa, capitaneados pela figura maravilhosa, por esse cantor tão expressivo que é o Milton Nascimento. Então, vamos escutar algumas canções do Clube da Esquina. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não. Valeria um curso só sobre a década de 1970. Sim, porque, como eu disse, é a década mais plural da história da canção brasileira até então. Por isso, qualquer tipo de escolha, ela é uma escolha, e apenas uma escolha. Não é possível dizermos de tudo o que aconteceu na década de 70 num curso introdutório. Eu resolvi dizer de uma coisa muito importante que vai voltar e vai impactar e vai ser recuperada logo ali na frente, que é o surgimento desse movimento da Black Music no Brasil, que também acontece na década de 70. Perceba, a década de 70 autoriza o trânsito. A Tony Tornado aparece, surge durante a década de 70, inclusive num festival, ganhando o festival com a canção BR3 do Antônio Adolfo, mas também nós temos assim
o trabalho e talvez os discos mais festejados de Tim Maia, que aqui está novinho nessa foto, e outros tantos artistas que enveredaram por esse caminho da black music, né? Trazendo o soul e o funk norte-americano para cá, processando de novo e entregando a sonoridade da década de 1970. Aqui no meio nós temos Gerson King Combo, né, que é um desses personagens que trabalham a black music nesse momento. Momento importante de se abrir as portas para outras culturas, para outros artistas, para outras formas de lidar com material expressivo, né? Vamos, claro, escutar um pouco de black music da década de 1970. A gente corre e a gente corre na BR-3 e a gente morre na BR-3 a um foguete rasgando o céu, cruzando o espaço e o Jesus Cristo. Vou-me embora agora pra longe, meu caminho é ida sem volta. Uma estrela amiga me guia, minha asa presa se solta. Vou ver Cristina, vou ver. O quê? Yeah! Mulher rendeira, Olé! O quê? mulher renda, Mulher renda. tu me ensina O que é? a fazer renda, que eu te ensino O bebê. a namorar. Oh, na. One more time. Tu me ensina Oh, yeah. a fazer renda. Vou fazer renda. Bom, só poderia acontecer nessa década mesmo, né? Essa convivência rica, instigante, que de fato nos inspira. É nessa década que a gente tem uma nova renovação do samba. O samba é constantemente renovado nessa história. E ele é constantemente presente porque foi dali que a canção brasileira, digamos, nasceu. Ou foi com aqueles ensinamentos que a canção brasileira se estabilizou, se institucionalizou e, perceba, começamos lá com o samba e já atravessamos quase um século, né, de canção, e tudo em função de um desdobramento e de um diálogo permanente com aquele samba que se instituiu lá na década de 20, principalmente, do século 20. Né? É aqui que acontece, então, uma recuperação do samba, um revigoramento do samba. O samba aparece com outro vigor. Essa renovação agora tem a ver com vigor. É claro que ele nunca se perdeu. Mesmo na década de 60, né, a gente teve a Bienal do Samba, né, onde Elis Regina defende a canção Lapinha. Então nós temos assim o samba sendo articulado, né? Temos o Zé Cartola, que aconteceu na década de 60, esse espaço de renovação onde alguns nomes esquecidos do samba puderam de novo passear suas letras e canções pelos ouvidos, né, do público, principalmente carioca, né? Então recuperaram Cartola, Nelson Cavaquinho estava ali, foi ali que surgiu Paulinho da Viola, por exemplo, isso tudo na década de 60. Mas na década de 70 tem uma coisa muito especial, que junto com essas vozes femininas que aparecem, né, na década de 70 e que se consolidam ali, tem a voz de Bete Carvalho, né, que inclusive também participou de festivais cantando andanças, né, de Tapajós e também de Danilo Caymmi. Mas a Bete Carvalho, então,
adota o samba, inclusive fica conhecida como madrinha do samba, e é um agente importante para compreender como que o samba se rearticula nesse momento de tanta pluralidade, né? E essa rearticulação do samba se dá principalmente pela ida da Beth ao Cacique de Ramos e lá encontrar um samba virtuoso, um samba diferente, né? Aquilo que vai marcar o pagode dali em diante, né? É dali que sai Jorge Aragão, Sombrinha, né? E tantos outros artistas, né? que fazem parte daquele, enfim, daquele ambiente, né? Então Zeca Pagodinho de alguma maneira também vai ser encontrado naquele ambiente, né? E portanto nós temos um reencontro com o samba, e esse samba é um samba que não estava agora preocupado em ficar falando só das coisas do morro. Era um samba de festejo, era um samba alegre, como eu disse, virtuoso, com instrumentos novos, né? Instrumentos que não faziam parte, digamos, da sonoridade do samba tradicional, e portanto a gente tem uma potência reativada do samba que vai ser muito importante para a gente entender a década de 1980. Vamos então escutar um pouco de Beth Carvalho, de Fundo de Quintal, né, para poder então ilustrarmos musicalmente esse tempo. Vamos lá. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, mas chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar. Entramos então nos anos 80, nos anos 1980. É uma década curiosa, porque a gente vai ver uma certa mitigação da pluralidade da década de 70, muito por uma questão financeira, econômica da indústria de disco, inclusive, né, e das rádios. Há um processo de importação brutal de canção. Estamos, sim, nossos ouvidos estão prontos para poder capturar essa música norte-americana. Fica mais barato, evidentemente, né? Aquela mesma indústria que já produziu o artista, o disco lá, né? Manda para cá aquilo já pronto e só divulga e publiciza. Não precisa construir novos cartazes aqui. Então, os anos 80, os primeiros momentos, assim, pareciam estar fadados a uma paisagem sonora, a construção e a vivência de uma paisagem sonora norte-americana, britânica e muito pouco brasileira. Mas, bom, mais uma vez, o vigor da nossa canção dá notícias. E a gente processa, e dentro dessa limitação, inclusive orçamentária, né, nossos artistas encontram meios de se expressar, e um deles é através do rock. Muito se fala do berroque, né, dos anos 80. Isso também vinha a calhar, tá? Vamos pensar assim, do ponto de vista da indústria fonográfica, veio a calhar. Porque gravar, por exemplo, Fundo de Quintal, né, um grupo com 7 ou 8 percussionistas, e você tinha então toda uma parafernália, um aparato, né, para poder fazer a gravação que custava muito caro naquele momento, né? A gente tinha também tantos artistas cujas produções exigiam um investimento muito alto. Aqui,
no B-Rock da década de 80, às vezes tínhamos bandas de 3 pessoas tocando um rock de garagem, mas que era convincente, né, que não perdeu esse poder de dizer, né, o modo de dizer que a canção brasileira então já nos ensinava há mais de 60 anos. Né? Então isso para a indústria fonográfica também aparecia ou se apresentava como algo que tinha um risco muito baixo e tinha um apelo muito forte. Então essa consonância, né, essa mistura do rock e do pop que já acontece na década de 70, essa contingência, digamos, comercial, isso tudo abre um espaço, né, e fora a cena estrangeira que fazia isso naquele momento, abre um espaço para o nosso B-Rock, marcado por tantas obras excelentes, né, e que dão o tom mesmo da década de 80. Então a gente pode começar, por exemplo, pensando na Blitz. Perdi meu amor no paraíso, do tudo que eu tenho, por um aviso, seja sob o sol, ou debaixo de chuva, por minha alma gemir, por você, por você, por você, por você. De fato, o que a gente experimenta nesse momento é uma espécie de, digamos, triagem comercial. O que ganha os ouvidos e as rádios FMs nesse momento, né, são aquelas obras que têm custo baixo e apelo comercial grande. Isso vai dar o tom da década de 80. Como vimos, falamos ali, escutamos a Blitz, mas a gente também precisa escutar, e vamos fazer isso, com outros grupos que representavam exatamente isso que eu acabei de dizer. Dizemos das bandas que com muito pouco fazia-se um som original, estabelecia-se esse contato com as canções lá de fora, saciava essa ânsia da indústria fonográfica, mas também do consumo, uma vez que as FMs estavam empanturradas de canções de rocks norte-americanos. Então nós temos aqui as principais bandas do B-Rock da década de 80 que a gente precisa escutar, evidentemente. Vamos escutar agora um trechinho de Legião Urbana com Renato Russo no comando. Vamos também escutar Barão Vermelho com Cazuza, nada mais nada menos do que Cazuza. Paralamas do Sucesso com a Herbert Viana e o Titãs, né? Lugar de personagens e artistas múltiplos como Nando Reis e Arnaldo Antunes. Vamos escutar um pouco então desse B-Rock que foi tão importante para a canção e talvez o maior expoente da canção brasileira na década de 80. Vamos lá. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi. Ela é só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se eu cometi. Ela é só uma menina e eu deixando que ela faça o que bem quiser de mim.
ficaríamos aqui, de novo, o episódio todo escutando trechos das bandas que fizeram o B-Rock da década de 80. Mas essa triagem que aconteceu naquela década também nos diz sobre um equilíbrio que a nossa cultura, via de regra, parece buscar sempre. A década de 80, então, que estava fadada a ser uma década atravessada pela cultura e, enfim, encampada pela cultura da música norte-americana, inglesa, enfim, culturas outras, ao fim, né, se mostrou e se revelou como um espaço no tempo de reconfiguração e de abertura para novas manifestações muito importantes da história da canção brasileira. O rock, ele é algo que pede muito corpo. E nesse momento, digamos que essa canção que pede muito corpo quase não deixava espaço para outras canções que, por exemplo, pediriam mais afeto, mais paixão, né? Ou pediriam mais a voz cotidiana da fala das pessoas, quase discursiva, narrativa. Quase que para equilibrar isso, e isso a gente pode entender que sempre aconteceu, por exemplo, quando o samba-canção estava passionalizando tudo, tínhamos muita paixão, de repente surge o Baião de Luiz Gonzaga para trazer mais corpo. Então a gente acaba equilibrando esses elementos, né, esses campos temáticos e fóricos, né, de expressão da canção brasileira. Aqui acontece a mesma coisa. Frente ao rock tematizador, né, que pede muito corpo e muita energia, vai surgir um pagode romântico muito pronunciado pela voz, enfim, pelo trabalho musical do Raça Negra e de tantos outros. Nesse momento também, onde ficávamos quase boquiabertos com o espetáculo que era as apresentações de Michael Jackson, de Madonna, que além de pedir corpo, tinha toda uma cena para suprir essa necessidade também de corpo e de cena. Surgiu o axé, que vai principalmente, né, ocupar a década de 90 ali na frente, mas tudo isso tem um embrião na década de 80, né? E tem uma coisa muito importante que acontece. Ao longo desse percurso todo da canção, outras matrizes culturais ficaram, digamos, à margem. Não marginalizadas, mas à margem. Ali espreitando o momento de entrar na pista central da canção brasileira e serem incorporadas a esse desdobramento, a essa linha evolutiva da canção popular brasileira. E uma delas é aquela que é inspirada lá no pensamento de Cornélio Pires e que constitui a matriz caipira. Sim, alguém, neste momento, até agora, alguém poderia ter dito assim, mas como que ele não falou ainda da música sertaneja? É porque a música sertaneja, ela passa mesmo a incorporar esse eixo institucional da canção brasileira no fim da década de 70, veja bem, a década de 70, mas chega na década de 80 também com um romantismo, recuperando uma ideia de romantismo de massa, não é? E os sertanejos, junto com a axé music, com o pagode e com o B-Rock, não é? Fazem soar uma mistura tão interessante na década de 80 e que vai, sobretudo, ocupar a década de 90. Não é? O B-Rock com menos força, claro, não é? E os outros ocupando com força total essa última década do século XX, e a gente precisa escutar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Vamos lá? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando. Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem. Um amor tão lindo, igual a você não tem. Vou te proteger com meu sentimento.
vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor no ar. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Porque toco a fé, eu vou andando a pé pela cidade bonita, o toque do acolchê. Bom, como vimos então, a década de 90 chega com a paixão sendo acionada pela música sertaneja e um tanto também pelo pagode, o corpo e o espetáculo pela axé, não é? E essa vontade de dizer, de falar alguma coisa bem da ordem do cotidiano também aparece muito no pagode, né? E surge também, evidentemente, uma outra MPB. De novo, essa sigla não tem nada a ver com aquela sigla da década de 60 e nem da década de 70. MPB é uma sigla semovente, cujo significado ele é semovente. Né? O conceito, o que a caracteriza, tem uma movência, e isso é muito importante porque a gente percebe então que ela tem o poder de se ressignificar. Ela está sempre ali dizendo sobre alguma coisa, às vezes sobre a qualidade de uma canção, às vezes sobre o engajamento, né? Então, e talvez por isso, exatamente por isso, ela passa por momentos de renovação contínuos, né? E a década de 90 né? A década de 90 aponta para um desses momentos de renovação. A gente tem uma nova MPB na década de 90. Antes de falar um pouco dela, eu quero abrir um espaço aqui para falar de uma coisa que surgiu naquele momento também, ainda nos 80, virada para o 90, que é o funk, que vai resultar naquilo que a gente vai ver logo ali na frente, que é o funk carioca. Esse funk aqui é o funk que o DJ Malboro lidera, né, nos bailes daquela época, que ainda tem claro, né, algum contato com o movimento black music da década de 70, mas o funk aqui, muito influenciado pelas batidas do Miami Bass, né, enfim, da sonoridade norte-americana, chega aqui de maneira precária, mas vai ganhando paulatinamente, né, os ouvidos, o gosto do carioca, e vai construindo e vai trilhando, né, vai enfim, abrindo uma picada assim, né, numa selva povoada de sons, né, para um funk que vai se consolidar como uma música genuinamente brasileira logo ali na frente. A gente volta a falar disso. Era meia-noite e eu passava na Lapa, levei um susto que não tava no mapa. E vocês também iriam se espantar, vendo dois garotões botando as cobras pra brigar. Cobra com cobra. Cobra com cobra. Cobra com cobra. Cobra com cobra. Ô garotão, que coisa estranha, sua cobra não quer mais minha aranha. Então, retomemos a discussão sobre a renovação da MPB. A década de 90 é uma outra década marcada pelas vozes de mulheres na MPB. É quando surge Adriana Calcanhoto, é quando surge Cássia Eller. Bom, enfim, a ideia não é ficar enumerando todas aqui, mas é mostrar que a gente tem um processo de renovação, e esse processo de renovação passa novamente pelas mulheres, né? Mulheres importantes, com vozes muito importantes, com canções potentes para marcar a história da canção brasileira. Vamos escutar um pedacinho dessa história de mulheres na década de 1990. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos. Eu
ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes. Flash de viagem, vontade de cantar um reggae, dono do impulso que empurra o coração e o coração pra vida. E a vida é de morte. Ainda faz parte desse movimento de renovação a obra desses cancionistas maravilhosos, como Carlinhos e a Marisa, como Chico César, como Paulinho Mosca, como Lenine. Isso tudo conforma também uma certa pluralidade. A gente consegue perceber que existe aí ainda algum resquício de tropicalismo, né? Mas são esses os nomes que na década de 90 são acionados para uma certa renovação da MPB em meio a tanto pagode, em meio a tanto sertanejo, em meio enfim, a tanto axé. A MPB respira e ressurge com potência mais uma vez. Vamos escutar um trechinho dessa sonoridade, dessas canções. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Enquanto eu vou andando, o mundo gira e nos espera. A nave quando desceu no morro, ficou da meia-noite ao meio-dia. Saiu, deixou um agente tão igual e diferente. Falava e todo mundo entendia. Os homens se pegam. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta. E termina o século XX, o século da canção, o século onde a canção brasileira se institucionalizou. É assim que Tati enxerga essa história e é assim que a gente cria um produto cultural estabilizado e com uma forma muito nítida, onde se deve ter um jeito de fisgar melodia e letra que seja convincente, cuja fala e o conteúdo seja convincente, mas também uma fala que esteja aberta às pluralidades. Nossa canção, então, atravessa o século dialogando com tantas outras matrizes, né, e construindo uma cena muito rica do ponto de vista cancional, claro. E entramos no século XXI. As misturas e as triagens continuam. O século XXI nos apresenta tantos outros artistas e uma curiosidade ou uma identificação, uma observação, né, que a gente precisa fazer. Os artistas do século XXI recuperam com muita força o ideal tropicalista.
vivemos nesses primeiros anos uma espécie de nova década de 1970. Temos a pluralidade, a relação com outras culturas, o processamento cultural, o elemento antropofágico ativado, potencialmente ativo. Nesse século XXI, a gente vive de novo, né, assim, nos idos dos anos 2000, depois de já termos vivido isso na década de 90 com uma suposta nova MPB, com Adriana Calcanhoto, com Cássia Eller, com Marisa, com Carlinhos. No início dos anos 2000, a imprensa e, enfim, um certo grupo de conformadores da estética, digamos, cancional, anuncia que estamos vivendo mais uma renovação da MPB. Então surge uma nova MPB. E essa nova MPB ela é muito, muito tropicalista. Ela acata, ela se relaciona com tudo e com todos, ela incorpora, ela mistura, mas mistura sob novamente o filtro que nos legou a Bossa Nova. Todos muito preocupados com o plano do conteúdo, não é? Em dizer de maneira verossímil, convincentemente. E temos então um sem número de grandes artistas que nos dão de fato a alegria de perceber que a nossa canção ela continua se desdobrando e continua sendo renovada, né? Independente do que significa essa tal nova MPB, tanto nova quanto o MPB, né? Mas é importante então a gente compreender que vivemos um tempo sui generis, aonde talvez pudéssemos admitir uma nova fase pós-tropicalista. Isso é, de fato, o principal elemento, o principal influenciador da construção estética cancional desses artistas que a gente vai escutar agora. Dentre eles está aí Danny Black, Felipe Cato, Tulipa Ruiz, Anelisa Assunção, Cinco a Seco, são também muito tributários daquela sonoridade que surgiu lá na década de 70 com a vanguarda paulista, né, que não tivemos tempo de escutar aqui, mas que também é tão importante para configurar uma cena independente. É preciso dizer que da década de 90, mas sobretudo no século XXI, a produção de CDs e a circulação de obras barateou demais com a renovação tecnológica, com as inovações tecnológicas. Então mais artistas passaram a povoar o imaginário e a povoar também a paisagem sonora desses tempos. Isso abriu, de alguma maneira, né, as portas para esses novos artistas que antes não teriam vez em função de um certo controle das majors, das grandes gravadoras, e agora os artistas têm, evidentemente, capacidade de se fazer soar. Isso tem um lado bom, mas tem um lado que também dificulta serem escutado em função de ter uma enxurrada de informação e uma enxurrada de canção. Mas o aspecto democrático, o aspecto, digamos, facilitador de colocar a canção no mundo, nos deu a oportunidade de escutar tantas coisas lindas, maravilhosas e de entender que de fato a nossa canção continua muito potente. Então agora vamos escutar um pouquinho da sonoridade dessa nova MPB. Vamos lá. Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Congelo o tempo pra ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Como relâmpago, silêncio, passe de milagre, você me pintou. Me toma em teu compasso, que só no teu abraço que eu me escondo do mundo. Pele que é pele, não mente, não esconde, não dissimularia. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pelo.
Chamei meu nego pra passear, ele foi jogar bola com os amigos. A gente não se viu, o dia passou, a noite caiu. Chamei meu nego pra namorar, mas ele foi jogar bola com os amigos. Ai, que Amar sem ver se vai doer. Nada que eu diga nessa canção mostra ou explica meu coração. Sem mais saber. Para quem vem de Alter do Chão, a Torre Eiffel é o topo do mundo, maior que tudo. Para quem vê do avião, Paris parece que cabe na mão. Para um francês da Côte d'Or, o Rio Sena é o tamanho do mundo, maior que tudo. Pro paraense o Sena é só um pedaço do rio Tapajós. Bom, para mostrarmos que de fato a potência tropicalista atravessa essa nova canção, eis uma foto com essa nova turma da canção popular, né, recuperando a famosa imagem da capa de Panis et Circenses, né, lá da Tropicália, lá de 1968, né, com Frois, com Genesi, com Emicida, com Nina Becker, né, são grandes artistas da nova geração, dizendo exatamente quem os influencia, né, e indicando essa relação íntima com os propósitos tropicalistas. Vivemos, de fato, um período neotropicalista potente, importante, cheio de coisas lindas para se escutar. Bom, resolvi terminar e fechar esse último episódio dizendo desse fenômeno que é o funk carioca. O funk carioca, como eu disse, foi introduzido aqui ainda na década de 1980, pelas mãos, enfim, na verdade esse mito de origem do funk também é controverso, então prefiro não trazê-lo para este momento final, né, talvez para um outro curso, mas na década de 80, DJ Malboro é um dos elementos, né, Grandmaster Rafael também, são sujeitos que trazem o funk e começam a processá-lo no Brasil. São vários os batidos ou as batidas de funk, né, que foram inventadas, que foram compostas, que foram acionadas para poder levar esse recado. Um recado muito afeito a uma realidade no início suburbana, muito aos moldes do samba lá daquela época, tem aí uma certa comparação que pode ser feita, né? E depois de adotar o Miami Bass como a primeira batida e depois vir o tamborzão, né? Com canções que ficaram, enfim, na história da canção brasileira, a gente chega no momento de esplendor do funk. O funk, de fato, ele sai do seu reduto, ele ganha apelo comercial e passa a ser um dos nossos maiores ativos cancionais neste momento, trazendo pra gente, né, a Anitta, o nosso maior cartaz, para continuar com o termo que eu estou usando desde lá da década de 20, né, da música brasileira na atualidade, que faz exatamente aquilo que a Tropicália ensinou. Trabalha com insumos que são muito nossos e universaliza eles através de outros elementos. Só para lembrar que esse funk que se estabilizou, não é um funk que traz consigo uma batida conhecidíssima de candomblé. Então, se aquele funk que chegou aqui na década de 1980 era um funk muito ligado à cultura norte-americana, o Miami Bass, esse funk que se estabilizou, ele tem muito da nossa cultura, da cultura africana, da cultura afro-brasileira. Portanto, é algo sim, também são coisas nossas. O samba, a prontidão, o funk e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. Viva a Anitta, viva o funk, viva a história da canção brasileira. Eu te encontro na próxima quarta-feira para a live, onde responderei a pergunta
ou as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse curso introdutório, que tenha sido importante, que tenha sido, enfim, elucidativo, né? E que a história da canção brasileira, então, tenha sido contada de maneira rápida, ligeira, mas bem contada, para que você possa, então, ter a dimensão da importância do trajeto, do percurso que os cancionistas fizeram para estabilizar e para entregar um produto cultural tão importante e que diz tanto de nós mesmos. Muito obrigado e até quarta. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhar, descer, quicar até o chão. Fala brincando, desce, rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo é taca, 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 taca. Isso rebola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é...